Oi pessoal, hoje nós vamos para a aula 2 de limites na playlist de cálculo 1. Nessa aula nós vamos falar sobre o limite de uma função, entendendo melhor o conceito de limite e como representá-lo. Bom, o limite de uma função, vamos falar da noção intuitiva, considerando essa função aqui para começarmos o nosso estudo, a função 2 vezes x ao quadrado. O gráfico dela é esse aqui, e nós observamos o seguinte: vamos analisar o comportamento da função, ou seja, dos valores que a função vai assumir, à medida que os valores de x forem se aproximando cada vez mais do número 1. Número 1 estou usando como exemplo aqui, poderia ser qualquer outro número para a gente poder fazer o teste, tá certo? Então vou pegar aqui nas proximidades do 1 e vou ir aproximando os valores de x do 1, tanto por um lado quanto por outro. Então para esse valor aqui de x que eu tomei, essa vai ser a imagem. Se eu pegar um valor mais próximo do 1, a imagem vai estar aqui. Pego um valor mais próximo ainda do 1, a imagem desceu mais um pouquinho. Então a imagem, os valores da imagem estão descendo aqui sobre essa curva. Isso porque eu peguei valores cada vez mais próximos do 1 pela direita, valores que são maiores do que 1 e se aproximando cada vez mais do 1. Agora, eu vou tomar valores menores do que 1, também nas proximidades dele, só que pela esquerda, e vão se aproximando do 1 em cada caso. Então aqui, olha só, esse valor x abaixo do 1 gerou essa imagem. Se eu me aproximar um pouco mais do 1, eu tenho essa outra imagem. Então as imagens agora estão subindo, tá vendo? Peguei esse outro valor agora muito mais próximo do 1, a imagem subiu mais um pouco. Então, à direita do 1, as imagens vão descendo aqui os seus resultados, e à esquerda do 1, as imagens vão subindo os seus resultados. Mas percebam que, quanto mais próximo do 1 a gente vai ficando, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores da função vão se aproximando cada vez mais do 2. Então nós dizemos que quando o x tende a 1, e aqui tanto faz pela direita ou pela esquerda, os valores da função, a função vai ficar aqui nas proximidades do 2, cada vez mais próximo do 2. Então a gente fala que a função tende a 2, tá certo? Então a gente conseguiu perceber isso, que quando x tende a 1 por ambos os lados, a função tende para o valor 2, e então a gente diz o seguinte, que o limite dessa função f, quando x tende a 1, é igual a 2. E a gente representa isso matematicamente com essa notação. O limite dessa função é igual a 2 quando o x tende a 1. Ok? A gente lê x com essa setinha 1 como x tende a 1. Que quer dizer o quê? Que os valores de x estão ficando arbitrariamente mais próximos de 1, tanto pela direita, tanto pela esquerda. E os valores que a função vai assumindo, quando nós vamos aproximando o x cada vez mais do 1, vão se tornando cada vez mais próximos do 2, que foi o que a gente observou aqui geometricamente. Agora vamos considerar essa função aqui, também uma quadrática, só que diferente da primeira. E aí nós vamos considerar o comportamento dessa função à medida que os valores de x vão tender agora para o número 2. E para analisar isso, a gente vai fazer substituição de valores de x, cada vez mais se aproximando do 2, e vamos verificar o comportamento das imagens que vão aparecer. Então, para ilustrar, eu peguei um valor aqui próximo do 2, o 1,5, e calculei a imagem dele, que significa substituir o x da função por 1,5. O resultado obtido é 2,75, e essa quantidade de zeros aqui é porque eu estou pegando a aproximação com 6 casas decimais. E fiz isso para vários outros valores de x, fazendo com que eles ficassem cada vez mais próximos do 2. Então, olha só, peguei valor de x igual a 1, 1,5, 1,8, 1,9, até chegar em 1,999. E para esses valores que são menores do que 2, tá certo? Então, menores do que 2, estão se aproximando cada vez mais do 2. Olha só para os resultados das imagens. 2, 2,75, que é o que a gente calculou aqui embaixo, Depois 3,44, 3,71, e foram subindo os valores até chegarmos aqui em 3,997. Então percebam que, à medida que os valores de x ficam cada vez mais próximos dos 2, os valores da função ficam cada vez mais próximos de quem? Do número 4, tá certo?
E olha o que acontece quando nós substituímos valores de x maiores do que 2, mas também, obviamente, tendendo cada vez mais para o 2. Então, peguei o 3, depois 2,5, 2,05, até 2,001. Olha para os resultados. 8, 5,75 e foi diminuindo até ficar aqui também muito próximo do 4. Então, o que nós percebemos? Que quando x tende a 2, seja por valores à esquerda do 2, né? Menores do que 2, ou por valores à direita do 2, valores maiores do que 2, a função sempre está tendendo para o número 4, tá certo? Aqui eu coloquei um gráfico dessa curva, dessa função aqui, para a gente poder enxergar esse comportamento. Percebam que à medida que os valores de x se aproximam mais do número 2 pela direita, as imagens vão se aproximando mais do número 4 aqui. E à medida que eles vão se aproximando do 2 pela esquerda, as imagens também vão se aproximando cada vez mais do 4. É por isso que a gente pode estimar que o limite dessa função, quando o x tende a 2, é igual a 4. Tá? E uma forma interessante de observar aqui é que quando nós estamos nos aproximando do 2 pela esquerda, né, por valores menores do que 2, nós representamos dessa forma aqui. X se aproximando ou tendendo para o número 2 pela esquerda. Esse menos aqui em cima não é um expoente, ele está só indicando que os valores vão se aproximar cada vez mais do número 2 pela esquerda dele, por valores menores do que ele. Então nós começamos com valores menores do que 2 e vamos aumentando até chegarmos cada vez mais próximo de 2 pela esquerda. E nesse caso nós aproximamos do 2 por valores maiores do que 2, está vendo? Então nós representamos dessa forma, x tende a 2 pela direita. O mais significa que são valores maiores do que o 2. Então, à direita do 2, tá certo? Então, nós representamos dessa forma aqui, ó, o limite dessa função, quando x tende a 2, é igual a 4. No primeiro caso, nós verificamos que o limite da função 2x², quando x tende a 1, é igual a 2. Foi essa função aqui. Só que observem o seguinte, esse valor 2 coincide com a imagem do número 1, que é para onde o x está tendendo, tá vendo? A imagem do 1 também é igual a 2. Então, esse 2 é a imagem do 1, é o f de 1. Para a segunda função, aconteceu a mesma coisa. O limite da função, quando x tende a 2, é igual a 4. E observem que a imagem do número 2 é igual a 4. Então, nós podemos representar esse valor limite como f de 2. Mas isso não ocorrerá sempre, tá? Então, cuidado para não achar que basta encontrar a imagem do número para encontrar o limite. Por quê? Porque não importa o que acontece quando x é igual a 1 e nem quando x é igual a 2. O que importa no cálculo do limite é o que acontece quando os valores de x estão cada vez mais próximos daqueles valores para onde o x está tendendo. Nos nossos exemplos, tendendo para 1 e também tendendo para 2. Então, nesses valores, não importa, a função pode até não estar definida, mas o que importa é nas proximidades desses valores o que acontece com o comportamento da função. Um exemplo para ilustrar isso é essa função aqui. Ó. Percebam que ela tem essa curvinha aqui, mas quando chega no 4, na imagem do 4, ela tem a bolinha aberta. Quer dizer que ela não está definida para o 4 nessa curva, mas ela está definida pelo 4 aqui. Ó. O f de 4 é igual a 2. E, portanto, na função não pode ter um pontinho para ser o f de 4, porque ele está definido para esse valor aqui embaixo. Tá? Então, observe o seguinte, quando eu vou me aproximando de 4 pela esquerda, as imagens vão se aproximando cada vez mais de quem? Do número 3. Se eu fizer o mesmo processo me aproximando do 4 pela direita, por valores maiores do que 4, olha só o que acontece com as imagens. Também estão se aproximando de 3. Então, significa que o limite dessa função, quando x tende a 4, ou seja, quando ele está cada vez mais próximo de 4, é igual a 3, porque é para esse lugar, para esse valor, que as imagens estão se aproximando cada vez mais. Mas percebam que isso é diferente do f do 4, porque o f do 4 é igual a 2, tá certo? Então, temos que ter muito cuidado com isso. Não importa o que acontece no ponto para qual o x tende. O que importa é o que acontece nas proximidades dele. Então, de maneira geral, nós vamos representar o limite de f de x quando x tende a A
igual a L, né? E isso deve ser analisado com base no que ocorre nas proximidades desse valor A, que é para onde o x tende, e não exatamente quando o x for igual a A, tá certo? Porque na realidade a função pode ser que nem esteja definida quando o x for igual a A, que é o que a gente vai ver no próximo exemplo. Essa função aqui, percebam que quando o x é igual a A, ela nem está definida, olha só, aqui tem bolinha aberta. A altura desse valor aqui é L, mas a função não tem nenhum representante para o A, para a imagem do A, porque o A não está definido para essa função. Independente disso, quando nós nos aproximamos do A pela direita, ou também nos aproximamos do A pela esquerda, as imagens estão se aproximando cada vez mais de quem? Do L. Então, o limite dessa função é igual a L quando x tende para o A, mesmo no A função não estando definida, tá certo? Então, a função não está definida para o x igual a A, o que quer dizer que não existe f de A, por isso a bolinha aberta, mas independente disso, o limite dela continua sendo esse valor L quando o x se aproxima cada vez mais do A. Então deve ficar claro que não importa o que acontece quando o x é igual a A. O x igual a A pode nem estar definido para a função. O que importa é o que acontece nas proximidades desse valor A. Por isso o x tende a A, ele não necessariamente é igual a A, tá certo? Então a gente vai ver agora uma definição chamada de definição informal de limite, quando nós temos uma função qualquer. Tá? Então a definição formal, nós vamos dizer que uma função f tem o limite L quando x tende para um valor A, e vamos denotar dessa forma aqui, se for possível tornar os valores da função arbitrariamente próximos desse valor L, ou seja, tão próximo quanto se queira, à medida que os valores de x se tornem suficientemente próximos do valor A, com x diferente de A. Lembra que não importa o que acontece no A, mas sim nas suas proximidades. E isso tem que valer para ambos os lados de A, ou seja, temos que nos aproximar de A pela esquerda e também pela direita, tá certo? Então aqui nós vamos estimar esse limite a partir da substituição de pontos. Então olha só, para começar, percebam que essa função, que está aqui, ó, x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1, ela nem está definida para o x igual a 1. Porque se o x for igual a 1, ó, 1 ao quadrado 1 menos 1, 0. Então teríamos 0 no denominador, que não pode. Então, mesmo ela não estando definida, a gente ainda assim consegue calcular o limite. Por quê? Porque não interessa o limite quando x é igual a 1. Interessa o que acontece nas proximidades do x igual a 1, e não quando x é exatamente igual a 1. Então, para começar, eu substituí o valor quando x é igual a 0,5 na função e calculei a sua imagem, dei esse resultado aqui. Fiz isso para vários outros valores, pegando valores à esquerda do 1, tá certo? Valores menores do que 1, se aproximando cada vez mais do 1. Então percebam que à medida que os valores de x que eu tomei à esquerda foram se aproximando do 1, as imagens foram se aproximando de quem? Do número 0,5. Elas foram diminuindo, tendendo para se aproximar cada vez mais do 0,5. Fiz isso para valores menores do que 1, se aproximando cada vez mais do 1. Agora vamos pegar para valores maiores do que 1 e ver o que acontece. Então aqui, quando x tende a 1 pela esquerda, a função tende a 0,5. Se nós pegarmos para valores maiores do que 1, se aproximando cada vez mais do 1, esses são os resultados obtidos. Olha só, valores maiores do que 1 e reduzindo seus valores, né, se aproximando cada vez mais do número 1. Por quê? Porque o x tem que tender para 1. E olha para os valores das imagens, foram aumentando e também se aproximando cada vez mais do 0,5. Então, quando x tende a 1 pela direita, a função também está se aproximando cada vez mais do 0,5. Ok? Então, a gente pode conjecturar que o limite dessa função, quando x tende a 1, é igual a 0,5. Porque tanto quando x se aproximou de 1 pela esquerda e também quando se aproximou de 1 pela direita, as imagens se aproximaram cada vez mais do 0,5. Aqui o gráfico da função, só para ilustrar esse comportamento. Aproximo de 1 pela direita, as imagens vão se aproximando de 0,5. Me aproximo de 1 pela esquerda, as imagens também vão se aproximando de 1,5.
Agora eu vou tomar essa função aqui. Ó. Percebam que essa parte dela é exatamente a função f que nós vimos no slide anterior. Só que ela vai ter essa cara aqui para x diferente de 1. E nós definimos que quando x for igual a 1, a função vai ser igual a 2. Foi definido assim. Então essa função se difere da anterior, da função f, apenas porque agora, quando x for igual a 1, existe uma imagem para ela. Quando x for igual a 1, a função vai ser igual a 2. E eu chamei essa nova função de função g, tá certo? É uma função por partes. E mesmo assim, fazendo essa alteração na função, o limite dela continua sendo 0,5. Por quê? Porque aqui nós colocamos a única diferença é que quando x é igual a 1, a função é igual a 2. Mas não importa o que acontece quando x é igual a 1. O que importa é quando a gente está nas proximidades do x igual a 1. E o gráfico da função nos ajuda a perceber isso. Olha só, aqui a imagem do 1 para essa função g, né? A imagem do 1 é o valor aqui, ó, nessa altura, na altura 2. E o outro, né, quando x for diferente de 1, vale essa curva aqui, que é o gráfico dessa parte da função. Percebam que, independente disso, quando eu aproximo de 1 pela direita, as imagens se aproximam de meio. Quando eu me aproximo de 1 pela esquerda, as imagens também se aproximam de meio. Então, o limite dessa nova função, a função g, quando x tende a 1, ainda é o 0,5. E agora nós vamos conjecturar o valor do limite para essa função aqui. Seno de x sobre x, quando x tende a 0. Lembrando que nós estamos utilizando o x na unidade de radianos. Então, para começar, para ilustrar isso, eu peguei o 1, quando x é igual a 1. Então fica seno de 1 sobre 1. Fazendo a continha na calculadora científica vai dar esse resultado. Se nós pegarmos menos 1, dá o mesmo resultado. Então, tanto faz o valor ser negativo ou ser positivo. Os resultados serão os mesmos. E por isso eu coloquei numa tabelinha o mais e o menos, para indicar o valor positivo do x e também o valor negativo. Lembrando que o x está tendendo para zero, então temos que pegar valores à esquerda do zero, à direita do zero, mas cada vez mais se aproximando do zero. Então, para o 1 e para o menos 1, já calculamos anteriormente. Aí se eu pegar para mais 0,4 e menos 0,4, essa é a imagem, e vou aproximando cada vez mais do zero, tá vendo? Os valores de x estão diminuindo cada vez mais, se aproximando do zero, e olha só para os resultados das imagens, estão se aproximando de quem? Cada vez mais do número 1. Então a gente percebe que quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, a função está se aproximando do número 1. Então nós podemos conjecturar que o limite dessa função, seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. E de fato, vamos verificar o gráfico dessa função. Olha só, o gráfico dessa função é esse aqui. Percebam que quando eu me aproximo do zero aqui no eixo x pela direita, as imagens vão se aproximando cada vez mais do 1. Quando eu me aproximo do zero pela esquerda, as imagens também vão se aproximando cada vez mais do 1, mesmo a função não estando definida para o zero. Tá vendo? Ó? Qual que é a imagem do zero? Não tem, bolinha aberta, porque o zero estaria aqui no denominador. Beleza? Agora um cuidado importante. Conjecturar valores de limites, fazendo essa substituição que a gente viu agora, pode ser muito útil, mas em alguns casos essa tentativa pode induzir a algum erro, então a gente tem que ficar esperto com isso. Então vamos ver um exemplo. Vamos olhar para o limite dessa função aqui quando x tende a zero. Aí eu coloquei um valor possível para o x, que é igual a 1, e calculei a sua imagem. Deu esse resultado aqui. Depois eu fui calculando para outros valores. Tá? Lembrando que o x aqui está em radiando. Então, quando é 1, dá esse valor. Aí eu estou me aproximando do zero, né? Então, tenho que ir reduzindo os valores de x para me aproximar cada vez mais do zero. Aqui, escolhi só para um exemplo, colocar valores acima do zero, tá certo? Então, estou me aproximando de zero pela direita. Quando eu me aproximo de zero pela direita, olha só para os valores das imagens. Começou com 1, depois 0,1, depois 0,001, depois 0,0002 e aqui 0,0001. Então, como estão diminuindo os valores, né, a gente pode conjecturar o seguinte: será que o limite dessa função vai ser igual a zero, porque aqui os valores das imagens estão sempre diminuindo cada vez mais, estão se aproximando do zero? Vamos verificar o seguinte. Se nós substituirmos aqui alguns valores menores ainda do que esses e cada vez mais próximos de zero, olha só o que acontece. Aqui ficou 0,0001,
a outra continuou 0,001 e aqui zerando essas casas. Se eu continuasse fazendo aqui, isso ia se aproximar ainda desse valor aqui, 0,001, não ia sair disso. Então, na realidade, o limite dessa função não é zero. O limite dessa função é o 0,0001, que é 1 sobre 10.000. Mas essa primeira análise pode nos levar a cometer esse erro aqui. Então é importante termos outras técnicas para calcular o limite para evitarmos cair nesse tipo de erro. Nós veremos isso posteriormente. E será que é possível encontrar uma função que o limite não exista? A resposta é sim. Um exemplo é a função de Heaviside, que nós já vimos em aulas anteriores, que eu vou deixar um card para ela aqui. A função de Heaviside é 0 se o x for menor do que 0 e é 1 se ele for maior ou igual a 0. E o gráfico dela é esse aqui. Maior ou igual a 0, a função é sempre igual a 1. Menor do que 0, a função é sempre igual a 0. Aí observem o seguinte, quando eu vou pegando valores de x aqui, me aproximando do zero pela direita, percebam que as imagens continuam sempre iguais a 1, né? Então, nessa altura aqui. Então, quando x tende a 0 pela direita, a função tende a 1, porque as imagens estão sempre iguais a 1. Se eu pegar valores abaixo de 0, mas me aproximando cada vez mais do zero, a função está fixa igual a 0. Então, a imagem vai ser sempre igual a 0. Ou seja, quando x tende a 0 pela esquerda, a função tende a 0. Então, como a função tende para valores diferentes quando nós pegamos pela direita e pela esquerda, a gente fala que esse limite não existe. E é isso que vai dar para a gente a ideia de limites laterais. Os limites laterais nada mais são do que analisar exatamente esse comportamento da função por cada lado, separadamente. Então, a gente já viu que a notação x tende a, com esse menos em cima, significa que nós estamos nos aproximando do valor a, né, os valores de x cada vez mais próximos de a, só que pela esquerda, por valores menores do que esse valor a. Então, na prática é o seguinte, nós temos um valor a aqui no eixo x, né? Então a gente vai se aproximar desse valor a, né? Os valores de x vão se aproximando desse valor a, sempre pela esquerda de a, por valores menores do que a. E a notação x tende a com esse maisinho em cima, significa que os valores de x vão ficar cada vez mais próximos do valor a, só que pela direita, isto é, por valores maiores do que a. Então, vou me aproximando do a aqui pela direita, tá certo? E essa é que é a ideia de limites laterais, analisar esse comportamento da função quando o x tende para esse valor a pela esquerda e também pela direita. Uma forma de escrever esses limites laterais é exatamente essa aqui, ó. Quando eu estiver me aproximando pela esquerda, é limite de f quando x tende a pela esquerda igual a um determinado valor L. E isso vai significar que os valores da função x podem ficar arbitrariamente próximos de L, quanto próximo eu quiser, à medida que os valores de x ficam próximos de a, considerando que os valores de x sempre serão menores do que a. E, de maneira análoga, o limite de f de x é igual a L quando x tende a A está significando o limite à direita, né? O limite quando x tende a A igual a L por valores à direita do A, que é equivalente a dizer que os valores da função podem ficar tão próximos quanto a gente queira desse valor L, à medida que os valores de x fiquem suficientemente próximos de A, com valores de x maiores do que A, né? À direita de A. E esses são os limites laterais, à esquerda e à direita, respectivamente. E é a partir da definição formal de limite e dos limites laterais que a gente pode concluir o seguinte. Nós vamos falar que o limite de uma função f, quando x tende para um valor a, é igual a L, se somente se valer que os limites laterais dessa função são o mesmo valor L, tá certo? Então, o limite lateral à esquerda tem que ser igual a L e o limite lateral à direita também tem que ser igual a L. Então, o limite de uma função é um valor L quando x tende para um valor a, se quando eu tender para esse valor a pela esquerda e também pela direita, ambos os casos resultam nesse comportamento da função se aproximar cada vez mais desse mesmo valor L, tá? Em outras palavras, o limite de uma função f quando x tende a A é igual a L se os seus limites laterais forem iguais, e iguais a esse valor
L. Para ilustrar isso, a gente já fez um exemplo aqui, que é esse da função x menos 1 sobre x ao quadrado menos 1. Quando o x tende a 1, nós calculamos as aproximações quando x tende a 1 pela esquerda e vimos que quando isso acontece, a função se aproxima cada vez mais do meio. Calculamos quando x tende a 1 pela direita, percebemos que quando x tende a 1 pela direita, ou seja, valores de x maiores do que 1, a função também se aproxima cada vez mais do meio. Então nós temos que os limites laterais aqui são iguais. O limite com x tendendo a 1 pela esquerda é meio, e tendendo a 1 pela direita também é meio. E é por isso que a gente conjecturou que o limite dessa função quando x tende a 1 é igual a meio, porque os limites laterais são iguais. E também apresentamos o gráfico da função para ilustrar esse comportamento. É isso que eu tinha para falar por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!